Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Tiago e esse é o Palavras Gozadas. Bom, o vídeo de hoje é sobre o romance Água Funda, da autora brasileira Ruth Guimarães. Obra que é publicada em 1946, portanto no início da terceira fase do nosso modernismo. No mesmo ano, o autor Guimarães Rosa, que é um autor muito emblemático dessa terceira fase, publicava Sagarana. Então, há uma associação sempre muito grande entre a Ruth Guimarães e o Guimarães Rosa. Eles não foram parentes, né? Não tem nada a ver, embora o sobrenome fosse o mesmo. Também na escrita da Ruth Guimarães, há uma coisa um pouco semelhante ao que o Guimarães Rosa faz, que é trazer um pouco da fala. Parece uma prosa, uma contação de histórias, que vai entrando na nossa cabeça, na nossa leitura, no nosso imaginário, como se fosse uma grande contação de causos, bem típica do interior de São Paulo e do interior de Minas também. Então há essa comparação muito grande por essa busca desse português falado, dessa prosa falada, como se fosse uma conversa mesmo. Isso está tanto no Guimarães Rosa quanto aqui no livro da Ruth Guimarães. Há uma característica chamada regionalismo, que é uma característica muito problemática, um termo muito problemático, porque o regional é tudo aquilo que não é urbano, que não pertence aos grandes centros urbanos brasileiros, ali do século XIX, século XX. Assim se entendia. O que não era produzido nas grandes capitais, principalmente no eixo Rio e São Paulo, era algo regionalista. Mas regionalista para quem? Para alguém que é desse universo, esse é o universo que a pessoa conhece, é o universo de vida, então não tem nada de regionalismo. Então vamos tomar cuidado com os termos. Esse termo regionalismo vai ficar muito forte na segunda geração modernista. Na terceira geração, há uma espécie de transformação desse conceito de regionalismo, principalmente com Guimarães Rosa, que vai trazer uma ideia de um regionalismo universal, um regionalismo que parte do pequeno, parte daquele pequeno lugar. No caso, o Guimarães vai trabalhar o sertão de Minas Gerais. É muito conhecida a expressão de Grande Sertão Veredas, o sertão é do tamanho do mundo, né? O sertão reduzido de Minas, ele aborda grandes questões humanas, por isso o sertão é do tamanho do mundo. Aqui, no meu entendimento, o que a Ruth Guimarães faz é algo semelhante, mas um pouquinho diferente. O Guimarães Rosa, na própria narrativa, ele vai te dando elementos para refletir sobre relações familiares, relações amorosas, sobre o medo da morte, que são grandes questões humanas, por isso o regionalismo universal. A Ruth Guimarães, no meu entender, ela faz isso deixando brechas na narrativa. E nessas brechas a gente de alguma forma se encontra. Então a autora vai tratar de pessoas que vêm e vão, relações de amor, a repetição de padrões que acontecem principalmente nas histórias de amor, mas também nas histórias familiares no decorrer da obra. Então, só para deixar isso bem claro, a obra pertence à terceira fase do modernismo. Ela é publicada em 1946. A terceira fase se inicia em 1945. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, alguns críticos, alguns leitores vão identificar essa obra como uma obra de transição. Logo um ano após o início da terceira fase do modernismo, é uma obra que ainda carrega muito daquele regionalismo bem local, marcado pelo Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, enfim. Então, essa é a obra, e aqui a capa da obra, publicada em 1946, como eu já havia dito, e aqui, nessa edição, há uma pintura da Tarsila do Amaral, chamada Palmeiras. E para mim é muito legal, porque retrata o ambiente da obra, né? Um ambiente rural, um ambiente de fazendas. Não sabemos exatamente onde, mas sabemos que está ali entre o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e o interior de Minas Gerais, do sul de Minas. É curioso que a obra ela se inicia com uma passagem, né, uma espécie de epígrafe, aquilo que vem antes de um texto, não é exatamente o começo da narrativa, mas é uma prévia,
um saborzinho que a autora dá. E nesse começo ela escreve assim: estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Para mim, isso é uma expressão máxima desse regionalismo que é universal, né? Algo que acontece em qualquer tempo, em qualquer lugar, uma repetição de padrões, de relações conturbadas, de medos, de acertos e erros, de pessoas que vêm e vão, que parecem uma característica muito forte desse regionalismo universal. É notável também, antes de iniciar uma análise do enredo, que a autora traz essa linguagem, que é uma linguagem que vai entre o erudito e o popular, e ela faz isso com muita maestria, sem que fique uma coisa jocosa, sabe? Quando está tentando imitar o caipira, tentando imitar um dialeto de um determinado lugar, ela não faz isso, né? Ela coloca a fala popular, ela traz esse jeito, essa maneira de falar de uma forma muito sutil, muito bela e muito mesclada com um português mais erudito. Então há uma transição, é bem sutil que acontece o tempo todo na obra. E aí esse narrador, que nós não sabemos exatamente quem é um narrador que parece onisciente, parece fazer muito parte de toda essa história, parece ser alguém que observa meio de dentro, às vezes meio de fora, que às vezes coloca sua opinião sobre o assunto, sobre os acontecimentos, mas na maioria das vezes ele observa e vai descrevendo para a gente e relatando tudo com muito detalhe do que está acontecendo ali, como se ele estivesse mesmo dentro da história. Esse narrador ele tem uma característica de se dirigir a alguém. Pode ser interpretado isso como um interlocutor em uma prosa. Então imagine alguém contando uma história e aí esse cara que conta a história está se dirigindo a alguém que está à sua frente. Ou mesmo para o leitor. Então o livro é muito gostoso, muito fácil de ler porque parece que alguém está nos contando uma história. E essa é uma característica desse narrador. É esse narrador da prosa popular, esse narrador dos causos caipiras, dos causos do meio rural. Então é uma figura muito conhecida por nós brasileiros, um grande contador de histórias e se faz presente aqui. E de fato existe um grande contador de histórias, que a gente não sabe exatamente quem é, mas ele existe. Sobre essa espécie de epígrafe que eu falava para vocês no começo do livro, então não se passa em nenhum lugar e em nenhum tempo, isso é muito importante. Porque ao mesmo tempo que a autora pré-inicia, né, algo que vem antes do início da narrativa, dizendo que essa obra não se passa em lugar nenhum, em tempo nenhum, essa obra se passa entre o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais, ambientes de fazenda, de um Brasil rural. E no tempo ela se passa no final da escravidão, 1880 e pouquinhos, até o início do século XX, alguns anos após a escravidão. E isso a gente consegue captar pelo livro. Então, por que raios essa autora coloca que essa obra não acontece em nenhum tempo, em nenhum lugar? Provavelmente porque ela está dizendo, olha, isso é uma repetição de padrões humanos. Além disso, parece que ela faz uma crítica a esse Brasil escravocrata, de relações de trabalho muito problemáticas, de relações muito complicadas na vida no campo, entre a vida no campo, o trabalho no campo, que se repete, né? Se pensar que isso é uma realidade também de agora, a exploração dos trabalhadores no ambiente rural, e não só no ambiente rural, né? O Brasil ainda traz traços muito fortes da escravidão, ainda permanece como um país muito escravocrata. Então faz muito sentido que em vários aspectos essa obra não está em nenhum tempo, em nenhum lugar. Ela está por todo lado. Ela está onde existe essa relação de dominação humana, essa relação de exploração, onde existe a relação conflituosa
entre pais e filhos, avós e netos, relações de amor que são frustradas, ou seja, sempre, né? Então, por isso, me parece uma obra que tem esse traço do universal muito marcante. Isso a gente vai assimilando nas entrelinhas da obra, né? No que vai e volta o tempo todo. É muito curioso também que algumas coisas não voltam, né? Falando em vai e volta, algumas coisas não voltam. Alguns personagens, eles são apresentados no começo da narrativa e desaparecem. Outros retornam de forma inesperada. Então, para localizar o tempo da narrativa, né? A história tem um primeiro momento, um primeiro bloco, que se passa nesse final de escravidão, 1800 e pouquinhos, e muitos, né, 1880 e poucos. A escravidão termina no Brasil em 1888, é um pouquinho antes disso. Não existe um ano exato, mas a gente sabe que a escravidão já está ali no finalzinho. Uma primeira parte, então, nesse período. Depois, a obra pula para 50 anos à frente. E aí nós estamos em um Brasil no começo do século XX, provavelmente década de 20, 30 do século XX, um Brasil já não escravocrata, mas ainda marcado por relações de trabalho muito problemáticas, como a obra vai apontando ao longo do enredo. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, logo vem parte 2, siga lá, e na parte 2 eu vou tratar um pouquinho mais do enredo da obra.